Posso começar esse vídeo com aquele velho clichê de eu não assisto BBB, mas... Mentira. Eu tô meio que assistindo BBB sim esse ano, inclusive porque tem pessoas que eu conheço pessoalmente lá naquela casa e eu preciso saber o que essa galera tá fazendo, assim como você gosta de saber o que ela tá fazendo. E antes de entrar aquela vinheta maravilhosa e a gente já começar a discutir todo esse assunto aqui, porque você vai deixar nos comentários todas as coisas que você acha também pra gente poder conversar sobre, eu preciso te dizer que segunda-feira que vem, dia 17 de fevereiro, a gente vai ter a última live dessa rodada de lives às segundas-feiras. Então, se você não quer perder de jeito nenhum, se inscreve aqui, clica no sininho, porque aí você vai receber uma notificação assim que eu começar a live e vai estar presente durante o momento. Se você não assistiu nenhuma live ainda, eu tô deixando elas gravadas, vai nesse card aqui pra você assistir a última. Eu faço muitos questionamentos, a gente conversa, a gente discute, é muito legal. Agora vamos pra vinheta, porque a gente tem muito assunto pra discorrer aqui hoje. Alright. Assédio, né? Se você tá assistindo BBB por aí, você já sabe que esse assunto vai basicamente girar em torno do assédio. Porque todo mundo agora, quando vai falar de BBB, tá falando de assédio, porque é o que mais tá acontecendo dentro daquela residência. No vídeo de notícias que eu fiz no final de janeiro, que tá aqui no card também, eu cheguei a comentar sobre o Pyong e o fato dele ter entrado e deixado a mulher grávida fora de casa. E aí, por causa disso, algumas pessoas vieram me questionar o que eu acho do Pyong na última festa, que ele apalpou sei lá quem, fez sei lá o quê. E eu até ia deixar esse assunto pro final desse mês, quando a gente vai fazer o vídeo sobre notícias de fevereiro, que já tem algumas aí cabulosas. Se você se inscrever, você não vai perder, já tá ligado? Mas eu acho que tem outras coisas que eu quero comentar sobre o BBB e sobre a sociedade de uma maneira geral. Então, desde já, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Independente da pessoa ser meu amigo, meu conhecido, minha conhecida, minha filha, minha mãe, meu irmão, meu pai, meu amigo íntimo, próximo, gente que mora comigo, fez merda, tem que pagar pela merda que fez. Não importa quem é. Apalpou gente sem consentimento, beijou o outro enquanto o outro tava dormindo, esfregou as partes na outra pessoa, tem que pagar, mano. E aí sim, eu tô falando do caso do Pyong específico, mas também tô falando do Patrick, também tô falando do Prior, não é? Felipe, eu não sei o sobrenome dele, Prior. Do Prior que beijou o Pyong enquanto o Pyong tava dormindo. Tô falando de todas essas pessoas e todas essas questões do não consentimento e do abuso e do assédio. Se eu fizer alguma merda, eu vou ter que pagar. Não é porque sou eu que eu vou ficar falando, ai, mas e isso, ai, mas e aquilo, ai, porque eu tava bêbada, ai, porque... Não, mano, qualquer pessoa que tem consciência responsável e honesto, assume os erros que fez e paga pelos erros que fez. No caso do BBB, talvez o pagamento seja ser eliminado, já de cara. A primeira coisa é isso. Fora do BBB, o pagamento é responder pela denúncia na delegacia da mulher de abuso, de assédio. Dito isso, deixamos as coisas bem claras. Agora vamos tratar sobre o assunto de uma maneira geral, sobre como a sociedade está reagindo ao BBB. Eu sempre acreditei que o BBB, além de um entretenimento, ele também diz muito sobre as pessoas que estão confinadas, porque você fica observando como aquelas pessoas reagem a diversos estímulos, sendo elas tiradas do ambiente natural de qualquer ser humano, que é viver em sociedade, e ao mesmo tempo estarem cercadas de câmeras, porque ninguém necessariamente é vigiado igual é vigiado no BBB, a não ser que você tenha um namorado tóxico, abusivo também, que fica no seu pé do dia inteiro. Mas mais do que isso, eu acho que tá ficando bem mais claro nessa edição de 2020, é uma ótima maneira também da gente observar como que a sociedade reage às coisas que vão acontecendo com aquelas pessoas que estão confinadas lá. A como elas vão reagindo às coisas, a como elas vão aceitando e percebendo as coisas que estão acontecendo. Porque outra coisa que tá claro nessa edição também é que as pessoas que estão lá dentro têm uma percepção muito distorcida do que tá acontecendo lá dentro. E aí eu preciso confessar pra vocês que eu me identifico um pouco com isso, porque eu fui perceber que eu tava tendo uma percepção distorcida do que tava acontecendo dentro do Aprendiz, que nem era um confinamento tão pesado assim, porque a gente pelo menos podia usar o banheiro e dormir em quarto sozinhos, sem câmeras ao nosso redor. Só no final, só quando eu já tava pra quase sair, só nas últimas 2, 3 provas que eu fui perceber que a percepção que eu é que a cabeça da gente fica meio fora do ar mesmo. É de como cada um é, claramente, porque na hora que eu percebi que a minha percepção estava errada, porque eu estava me menosprezando e menosprezando a minha participação e as pessoas que estavam ao meu redor estavam enxergando de uma maneira totalmente diferente, eu já comecei a duvidar da minha própria percepção. Tem gente que nem duvida, mesmo tendo sido confrontado com a história, continua batendo na tecla de que é ele que tá certo, é ele que tá certo, é ele que tá certo. Mas enfim, tô
andando demais no assunto e não tô voltando pro foco principal, que é como que a gente tá reagindo. E assim, é louco você perceber também o quanto a sociedade de alguma maneira mudou para que nesse momento, nesse ano, nessa edição, a gente esteja tendo uma resposta e uma reação das pessoas que estão assistindo de uma maneira geral, ou até de gente que não está assistindo o tempo inteiro, mas que está acompanhando as notícias, totalmente diferente de quando situações muito parecidas aconteceram em edições passadas, e nem muito distante, às vezes em 3 anos atrás, sei lá, 4 anos, 2 anos atrás. Eu fico pensando nisso, tipo assim, nossa, se eu estivesse fazendo uma faculdade de psicologia uma hora dessa, ou de TV, cinema, eu estaria fazendo um puta TCC em relação a isso, porque eu acho que é um estudo de caso. Fica aí a dica se você tá passando por essa situação e às vezes você tá sem inspiração. Faz isso e me manda depois pra eu ler. E isso tudo junta com a questão do cancelamento também, que já estava rolando mesmo antes do BBB, né? O cancelamento parece que surgiu em 2019 e a gente passou praticamente o 2019 inteiro vendo gente ser cancelada o tempo inteiro pelas merdas que faz. E cancelada onde, né? Sinceramente, cancelada onde? Porque muita gente foi cancelada por aí, continua sobrevivendo, vivendo bem, normal, trampando a mesma coisa, fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia antes e continua tudo certo. Então esse cancelamento que a galera faz, no final das contas, nada mais é do que uma grande fofoca que é espalhada e todo mundo direciona algum tipo de rage para uma pessoa específica utilizando a palavra cancelamento. Acho que a gente já pode até começar a pensar em mudar o significado da palavra cancelamento no dicionário para uma outra coisa que não é necessariamente cancelar. E partindo do cancelamento, tem uma outra coisa que eu acho difícil de compreender, que é essa questão de tipo assim, quando a pessoa tem uma opinião diversa da sua, ou quando ela, sei lá, às vezes não é... Às vezes é ignorante, às vezes não é arrogante, não consegue ser humilde, simples, conseguir compreender as coisas de um jeito que é melhor para todo mundo e não só para ela, é egoísta. A gente já começa a menosprezar e desvalorizar todas as outras coisas que essa pessoa faz por causa desse ponto aqui, em que a opinião dela não bate com a nossa, ou em que ela foi egoísta, ou em que ela... Um exemplo, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando toda uma polêmica com uma marca que a Boca Rosa é associada, onde ela tem uma coleção de produtos de beleza, né, de maquiagem, em que as pessoas estão pedindo para que essa marca cancele o contrato com ela, porque a Boca Rosa não faz e não tem as mesmas opiniões e não, ele deveria estar fazendo certas coisas de certas maneiras, mas ela não está fazendo porque ela reage de um jeito diferente a isso. E eu aqui fico me perguntando, beleza, ela podia ser melhor? Sem dúvida. Podia ser mais ciente, podia ser mais evoluída. Eu, inclusive, tinha uma impressão diferente dela, não conheço ela pessoalmente, mas eu tinha uma impressão que ela era uma menina muito empoderada, que ela era uma menina muito dona de si, uma menina lúcida, consciente, cheia de informação. Mas o que eu descobri com o BBB, a minha impressão assistindo o Big Brother, é que ela é juvenil mesmo, sabe? É que ela é uma empresária do porque o que essa menina deixou preparado para fazer, ou ela é muito bem assessorada, não sei, mas eu acho muito difícil uma pessoa ser muito bem assessorada apenas e não ser muito boa no trampo, não ser muito empreendedora e conseguir fazer as coisas que ela faz. Eu acho que ela é sim muito empreendedora, mas toda essa evolução dela enquanto profissional eu não consigo ver enquanto mulherão da que eu imaginava que ela era. Eu continuo achando ela um mulherão da empreendedora do caralho. Mas enquanto pessoa, ela ainda tem muita coisa que vai ser acrescida a ela. Ela ainda tem muita coisa para entender, para evoluir, para ter empatia, para aprender mesmo, para colher informação de uma maneira geral. E aí, utilizando esse exemplo da Bia mesmo, da Bianca, eu fico assistindo as pessoas querendo cancelar tudo o que ela é de positivo enquanto empreendedora, cancelar o trabalho dela, pedindo para que a marca termine a coleção e pare de fazer a coleção de produtos de beleza com ela. Sendo que, velho, a qualidade do produto de beleza não tem nada a ver com a pessoa que ela é. E ao mesmo tempo eu fico pensando, é foda isso, né? Porque assim, se nem com as pessoas que a gente elege para colocar lá, para nos representar na política de alguma maneira, para serem as pessoas com as quais a gente se identifica e que vão responder da maneira que a gente responderia, a gente não faz essa ligação da vida pessoal e moral da pessoa com o quanto ela age profissionalmente, porque não deveria ser uma profissão, embora para muitos políticos brasileiros lá na Câmara dos
Deputados, ou no Senado, ou até na presidência, por que é que a gente se sente no direito e na necessidade enorme de fazer isso com uma pessoa que tem uma marca? Por que a gente não consegue separar essa pessoa enquanto indivíduo dessas coisas que essa pessoa conquistou e empreendeu e fez acontecer? O fato dela estar sendo egoísta e ter pouca informação e não conseguir responder da maneira que a gente gostaria ou que a gente tinha expectativa sobre certos assuntos faz com que a qualidade da base dela piore? Cria bactéria dentro dos potinhos de sombra? Você acha que ela não é boa o suficiente para estar no reality show porque ela não é compatível com as coisas que você gostaria de assistir? Bota nela para ela sair. Mas não precisa acabar com o trampo da menina aqui. Ela não desmereceu ninguém. Ela não com a vida de ninguém. Ela, inclusive, não abusou e não assediou ninguém, ao contrário de várias pessoas que estão lá. Eu não tô falando que ela é vítima. Tô falando que talvez ela só não tenha instrução suficiente para entender outro ponto de vista. E não é batendo nela e nas coisas que ela conquistou que ela vai aprender. Eu acho, inclusive, que se tem uma pessoa que vai ganhar nesse Big Brother Brasil, é a Bianca. Não empresarialmente, não, nossa, vai divulgar a marca dela, vai muito. Ela já deve ter feito uma pá de grana com esse Big Brother, de coisas que ela fez por fora, os looks, a porra toda. Eu acho que ela vai ganhar, na real, em aprendizado. Eu tenho a impressão, e eu falo isso porque quando eu fui ser faxineira no Canadá durante um ano, eu voltei de lá como se eu tivesse envelhecido 5 anos. E eu tenho a impressão que essa mesma coisa vai acontecer com ela. Eu acho que vai abrir a cabeça dela de um jeito para várias coisas que ela ainda não compreendeu, que muito provavelmente em abril ela vai ser uma mulher muito mais evoluída, uma pessoa muito mais evoluída e muito mais centrada, ponderada e bem instruída. E aí, fora disso tudo, tem uma outra coisa que eu quero comentar aqui, que tá muito só dentro do Twitter, e você vai me desculpar, você que tá aqui só acompanha o YouTube e não sabe nada disso que tá rolando, mas eu acho que é importante você saber disso exatamente por aquilo que eu falei, pra gente começar a entender como que a sociedade reage. No Twitter tá rolando uma parada de algumas pessoas ficarem dando a entender que sabem coisas muito pesadas sobre as pessoas que estão dentro da casa, que inclusive são coisas de polícia, que é caso de polícia, envolveria polícia, ia ter BO e drama e a porra toda, e que se essa pessoa abrir a boca ia acabar com a vida da outra pessoa, que tá lá dentro do Big Brother, no caso. E aí tem muita gente fervorosa em volta dessa informação e querendo saber o que é, querendo saber quem que é, de quem que essa pessoa tá falando, de quem que não tá. E aí pipocaram outras pessoas falando, fulano é arrogante, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez e aconteceu comigo e tudo mais. E aí, fazendo a análise social mais uma vez, é engraçado observar como as pessoas se sentem à vontade para tacar pedra no outro e falar as coisas do outro, e mesmo que seja de uma maneira velada, sem revelar exatamente, e ninguém para pensar um pouco no seu teto de vidro, tá ligado? Porque todo mundo fez alguma coisa controversa em algum momento, talvez não um caso de polícia como essas pessoas estão dizendo, mas a gente vai chegar lá e eu vou comentar isso aí também, mas talvez algo que seria muito julgado e que seria o suficiente para que essa pessoa fosse tirada do programa com, sei lá, rejeição de 98%, caso a notícia se esparramasse, sabe? Uma questão moral pesada. E aí eu fico enxergando, às vezes, uma prepotência que a pessoa tem de se colocar num lugar em que ela acha que ela é a justiceira do rolê e que ela tem a informação que pode acabar com a vida de uma outra pessoa e que ela tá escolhendo, ou ele tá escolhendo não falar sobre isso. Quando eu falo ela, eu tô falando pessoa. Tá escolhendo não falar sobre isso porque... eu sou foda, então eu vou guardar essa informação aqui para não queimar meu amigo. Mas ao mesmo tempo tá falando que sabe de crime, de coisa que envolve polícia, coisas que deveriam estar sendo denunciadas. E aí eu assisto aquilo tudo acontecendo e fico pensando, cara, se você sabe de uma coisa tão pesada, se você sabe que alguma outra pessoa tá lesando uma outra pessoa num ponto que pode ser considerado crime, você não apenas não vai divulgar isso pra galera, mas como você vai falar que sabe e não vai fazer uma denúncia, não vai levar isso para as pessoas competentes para avaliarem se isso é realmente um caso de polícia, se precisa ser julgado, se essa pessoa precisa ser presa. Onde que essas pessoas acham que elas estão? Qual que é esse lugar que elas acreditam que é o lugar que dá direito a elas de decidirem quem vai sair impune e quem vai ser massacrado socialmente? A gente já não tem um mecanismo feito para que isso seja avaliado, julgado e tenha punições específicas? E eu tô falando a própria
própria justiça, mas também tô falando exatamente do BBB, que o mecanismo lá é jogue no paredão e depois jogue pra fora da casa. Não sei se sou só eu, e eu vou ficar muito feliz se você der a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, mas não dá pra enxergar aí uma certa megalomania de eu tô por cima da carne seca aqui, ó, com o poder da informação na minha mão, sei que é crime, é caso de polícia, mas eu decido o que eu vou fazer com isso aqui. Se a pessoa que saiu ferida vai ser justiçada e se a pessoa que fez o ato vai ser ou não julgada por isso. Que tem muito a ver com a política do cancelamento também, né? Para terminar esse vídeo, então, eu queria dizer apenas o seguinte: se você sabe de algum crime, se você sabe que alguma pessoa está lesando alguma outra pessoa, denuncia. Procura as autoridades que vão resolver isso. Não fica postando no Twitter, não fica falando nos stories, não fica fazendo post no Facebook. Não vê a pessoa apanhando na rua e fica filmando a pessoa, não. Chama a porra da polícia para resolver o problema. Se olha no espelho e se enxerga que você é um ser humano como qualquer outro, que tem teto de vidro e que também não é o justiceiro. Tá assistindo muito filme da DC, da Marvel, se achando um super-herói aí que vai resolver as injustiças da sociedade. Sai dessa, meu amigo.